Eu brincava nas minhas aulas presenciais que essas são as ferramentas inúteis do Photoshop. Não é que elas sejam inúteis, mas elas acabam sendo menos usadas no cotidiano. Mas ainda assim eu quero te mostrar para você ver o seu uso e às vezes na sua profissão, no seu cotidiano, vai que você vai usar bastante, então vamos ver como que ela funciona. A gente tem aqui dentro da ferramenta Carimbo, a ferramenta Carimbo de padrão, Clone Stamp Pattern. A ferramenta Carimbo de padrão não tem muito a ver com a ferramenta Carimbo. Ela vai aplicar um pattern, um padrão, com um cursor como se fosse uma brush, né, uma ponta de pincel. Então aqui a gente tem os controles normais, né, de ponta de pincel e tudo mais, como que eu quero que seja a ponta do meu carimbo de padrão, o modo de mistura, a opacidade, o fluxo, e aqui a gente escolhe o padrão que eu quero aplicar. Então a gente tem aqueles defaults do Photoshop, que a gente pode chamar aqui, como já conversamos, e também podemos baixar e instalar da internet. Aí a gente dá um load patterns, o carregar padrões, e escolhe em qual local do computador você tem esses padrões já baixados e descompactados, né? Eu vou entrar aqui, por exemplo, em Photoshop Patterns. Aqui eu tenho alguns, ele tem essa extensão .pat, então eu vou escolher uma aqui, por exemplo, é esse padrão. Eu escolho o padrão e a gente consegue desenhar a mão livre. Então, às vezes, para fazer um background na camada, um fundo, alguma coisa assim, não utilizando aquelas outras formas que a gente viu, como modo de mistura, estilos, mas com uma ponta de pincel, eu utilizo a ferramenta Carimbo de padrão, ok? Outras ferramentas, só para fechar aqui as ferramentas do Photoshop, né, dessa parte superior, que a gente já conversou sobre a maioria, mas vamos falar aqui sobre as ferramentas que tem dentro da ferramenta conta-gotas, que a gente viu que é bem interessante, mas aqui dentro a gente tem também a ferramenta classificador de cores. A classificador de cores, quando eu clicar, ele vai abrir o painel Informações e vai mostrar para mim os dados RGB, se eu estiver usando o documento em RGB, desse ponto clicado. Então, às vezes, quando você está fazendo um manual de identidade visual e precisa constar os valores do código de cor, ou às vezes quando você vai passar essa imagem para alguém e gostaria de falar o ponto 1 tal coisa, o ponto 2 tal coisa, então você conseguiria utilizar isso, esses marcadores aqui dessa ferramenta, ferramenta classificador de cores. Eu vou dar um apagar e os pontos somem. Outra ferramenta ainda aqui dentro é a ferramenta régua, diferente da régua mesmo do Photoshop, que a gente vai ver mais adiante. A ferramenta régua para fazer medidas, se eu segurar o Shift pressionado, ela vem retinha assim, ou em ângulos de 45 graus. E no painel Informações eu também consigo ver essa distância que está sendo percorrida. Aqui no caso ele está fazendo em centímetros, mas se eu der um Ctrl K para configurar o meu Photoshop e vir aqui em unidades e réguas, eu posso alterar isso para pixels. Ok, e agora ele está medindo em pixels. Tá? Então, para fazer medidas, a ferramenta régua e por último aqui a ferramenta notas. A ferramenta notas ela vai ser como um post-it que a gente pode deixar no nosso documento para escrever algumas informações. Quando eu clicar ele vai abrir o painel notas para eu poder escrever alguma coisa a respeito dessa imagem. Por exemplo, lembrar de tratar essa área... Ok, lembrar de tratar essa área. Então, fica esse lembrete. É claro que esse símbolo não vai fazer parte da imagem no final, ele é só um símbolo para te mostrar aqui no arquivo PSD que tem uma nota, e daí quando eu saio e dou 2 cliques aqui na nota, aparece a nota lá para mim. Posso preencher aqui em cima ainda o autor, a cor, ou apagar, tá? E aqui no painel notas eu conseguiria navegar entre a próxima nota e a anterior e também excluir. Ok. Então, algumas ferramentas do Photoshop que a gente, às vezes, acaba não usando tanto no cotidiano, mas é assim que elas funcionam.